eu sou a Suzy, eu sou formada em Psicologia pela UES. Atualmente eu sou aluna do mestrado em Educação e faço parte da CRU no meu campus desde 2014. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o subtema Fé e Emoções. A gente vai falar sobre esse subtema, particularmente o assunto emoções. É algo que eu gosto muito de falar, a gente para refletir. As emoções são algo que colorem a nossa vida, né? Então a gente pode ter emoções, né, que nos trazem mais alegria, que nos trazem muitas vezes mais euforia, intensidade, outras que não são tão intensas ou até mesmo mais tristes, né? Mas isso faz parte da nossa humanidade, né? Então essas emoções, elas nos conectam como seres humanos e eu vejo muita beleza nisso, né? Mas ao mesmo tempo é importante a gente pensar, a gente refletir sobre a relevância de nós não sermos levados apenas ao sabor das nossas emoções, né? Caso contrário, isso pode acabar fazendo com que nós tenhamos algumas questões relacionadas, por exemplo, a crises com o nosso relacionamento com Deus, né? E isso acontece porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e aquilo que nós sentimos também pode estar à mercê dessa falibilidade. Então, se a gente toma aquilo que nós sentimos, né, as nossas emoções e sentimentos, como grandes verdades inquestionáveis, nós podemos estar sendo conduzidos por um caminho no qual a nossa fé pode vir a ser minada pela incredulidade, porque ao invés de estarmos pautados na palavra, né, estamos pautados naquilo que Deus é, né, em quem Ele diz que é, estamos sendo levados por aquilo que nós sentimos. E o que nós sentimos, assim como toda a nossa natureza, é passível de falhas, de erros, né, e de pecados. Então, nós precisamos, assim como o rei Davi, né, é importante que a gente faça o pedido, né, sabe o que ele fez, lá no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu gosto muito dessa passagem porque ela fala sobre isso, sobre pedir ao Senhor que Ele conheça quem nós somos, conheça as nossas motivações, os nossos pensamentos mais profundos e mesmo aquilo que às vezes não está na nossa consciência, o Senhor possa sondar, né, e ver se há algo que o ofende e venha a transformar isso. E muitas vezes as circunstâncias da vida, os nossos impulsos, né, as nossas motivações próprias, elas vão sim tomando, né, um lugar que às vezes a gente nem percebe, mas é o lugar que deveria ser do Senhor, né? Então, essa é uma oração que te encorajo, assim, como ela é necessária também para mim, né? A palavra, ela vai gerar frutos, não só para quem está ouvindo, mas também para quem está falando, né? Então, é uma oração que nós devemos fazer, né? Que o Senhor, Ele possa sondar a nossa consciência. A Bíblia chama constantemente isso de coração, nosso intelecto e afetos, né? Aquilo que diz respeito às nossas motivações, né? Que diz respeito às nossas emoções, então que o Senhor venha sondar, né? E aí, para ilustrar melhor isso, eu gostaria de compartilhar com você e meditar junto com você sobre uma cena bíblica que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. A gente vai ler junto aqui. Olha só, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo,
e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E eu gosto muito dessa passagem para ilustrar, né, sobre como nós podemos ter confiança no Senhor mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então Jesus ele já tinha realizado o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E é interessante que no trecho, nesse mesmo trecho no livro de Marcos, ele fala que o coração dos discípulos ainda estava endurecido, né, em relação ao que Jesus tinha realizado. E aí Jesus se retira para orar e os discípulos entram no barco e vão para o mar. E aí o que acontece é que as ondas começam a se agitar e com a situação nada favorável. E a gente precisa lembrar que os discípulos, né, assim, eles eram pescadores, né? E eles estavam acostumados com essas intempéries. Mas nessa situação específica, foi algo que os deixou muito amedrontados. Então eles estavam com muito medo. E aí, de repente, eles veem aquela figura caminhando na direção do barco, né? E o medo foi tão grande, né? Eles ficaram aterrorizados, né? Algumas versões usam esse termo, que eles não conseguiram nem crer, nem enxergar que era Jesus que estava caminhando ali, né? Controlando realmente as circunstâncias. E aí, até que Jesus fala, né, para eles: não tenham medo, né? Que se acalmem, tenham coragem, né? Sou eu, não tenho medo. E aí Pedro diz, né, a frase: Senhor, se é você realmente, então me deixa ir ao teu encontro, né? Me deixa caminhar sobre as águas ao teu encontro. E Jesus, de uma maneira muito tranquila, responde: bem, pode vir, né? Pode caminhar ao meu encontro. E aí é o momento em que Pedro coloca os seus pés sobre as águas e vai. E o que acontece é que enquanto ele está indo em direção a Jesus, as circunstâncias, o vento, o mar, fazem com que o sentimento de medo venha no coração dele. E nesse momento é que ele começa a afundar. E aí Jesus lança uma frase, uma pergunta, na verdade, que nós podemos fazer a nós mesmos também, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí nós podemos fazer essa pergunta também pra gente. Por que nós duvidamos, né? Porque em tantas situações, no nosso coração, há tantas resistências à voz do Espírito Santo, né? Por que que quando as coisas estão bem, quando nós estamos felizes, nós confiamos em Deus, mas quando as situações não são as melhores, nós simplesmente desistimos de crer, né? E aí a Bíblia nos fala algo muito importante sobre a fé, né? O fato de que a nossa fé ela está firmada em quem o Senhor é, né? Está firmada no seu amor, está firmada na sua natureza e não em quem nós somos ou no que nós sentimos. E para isso eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí no mesmo capítulo, no versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós precisamos crer no Senhor. E para isso a gente precisa desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Deus. E por isso esse tema, profundidade com Deus, né? Deus deseja sim ser Senhor sobre as nossas emoções. E para isso nós precisamos cotidianamente entregar o que nós sentimos nas suas mãos e entender que Ele quer que nós estejamos entregues, estejamos diante dele de uma maneira completa, né? Ele deseja nos usar integralmente no seu reino. Então, nesse momento, eu gostaria de orar junto com você, entregando as nossas emoções, entregando o que sentimos, entregando o que você tem vivenciado nesse momento, que é o momento que a gente entende que não tem sido fácil, né? Muitas pessoas, muitas famílias têm vivido situações muito complicadas, mas eu quero dizer para você que Deus é Senhor sobre tudo, é Senhor sobre o que você sente, é Senhor sobre a sua casa, é Senhor sobre a sua vida. E então vamos orar, tá? Deus, nós queremos te dar graças por esse momento, nós queremos te dar graças pela tua palavra, porque nós sabemos que o que nós temos não vem de nós, vem de ti. E nós te agradecemos porque nós podemos confiar no teu amor, nós podemos confiar na tua graça e misericórdia. Nós queremos, Senhor, entregar as nossas emoções, entregar os nossos sentimentos nas tuas mãos
e pedir que o Senhor venha conduzir a nossa vida, conduzir essa área da nossa vida e todas as outras, para que nós possamos ser inteiros, meu Senhor, no Teu reino, para que nós possamos Te servir integralmente. Ah, meu Deus, nós Te pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé na Tua palavra e fortaleça a nossa fé em quem o Senhor é. E que nós possamos, meu Senhor, confiar, mesmo diante das circunstâncias, que a nossa fé possa ser fortalecida no Senhor Jesus. Obrigada pela vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, pela vida de cada pessoa que está acompanhando essa semana de oração. Que nós possamos ser edificados, meu Senhor, na Tua palavra e fortalecidos. É o que nós oramos, Pai, a Ti, te agradecemos, crendo que a seu tempo o Senhor nos responderá e nos fortalecerá. Em nome de Jesus. Amém.